Bom dia para si que está a seguir este evento em streaming, bom dia aos meus convidados aqui neste estúdio incrível, sejam todos bem-vindos. Esta cimeira tem particular importância no momento em que acontece. Muitos dos temas que aqui se vão debater, todos relacionados com a digitalização, ganharam especial relevância nos últimos tempos, com uma pandemia que nos paralisou e nos fez repensar modos de vida e nos obrigou a procurar ferramentas eficazes para enfrentar uma situação desconhecida e inesperada. São centrais os temas da digitalização que nos podem ajudar a sair deste momento e desta situação. Temos pela frente, ao longo desta semana, muitas horas de debate, troca de ideias, com quem mais sabe sobre este assunto. Para já, neste painel, discutiremos como acelerar o passo na direção a uma nação digital. Eu sou o Filipe Santos Costa e apresento desde já os meus 4 convidados. A Wanda Jesus é a diretora executiva da estrutura de missão Portugal Digital. O António Lagartixo é o presidente executivo da Deloitte Portugal. A Luísa Ribeiro Lopes, presidente do Conselho Diretivo do Domínio.pt. E o Alexandre Nilo Fonseca, presidente da ACEP, a Associação da Economia Digital em Portugal. E começo por si, Alexandre, não por ser o anfitrião, mas porque sabe coisas. Tem dados sobre o estudo que a ACEP está a divulgar hoje sobre o estado da digitalização em Portugal. E, portanto, nada melhor do que uma fotografia do momento para percebermos qual é o estado da arte e o que aí vem. O que nos diz esse estudo que a ACEP está hoje a divulgar, como é que está o Portugal Digital? Portugal tem vindo a evoluir nos últimos anos em termos de penetração da internet no sentido da convergência para os grandes indicadores europeus. E 2019 já revelava essa proximidade com 3/4 dos portugueses já a utilizar a internet. Aquilo que o efeito da pandemia, porque este estudo já nos permite trazer esses dados para cima da mesa, a nossa expectativa é que neste ano 2000, quando terminarmos o ano, esse número possa ter chegado aos 80% da população. Portanto, é um salto significativo. E não há dúvida de que a pandemia foi um acelerador. Não há dúvida rigorosamente nenhuma. E não foi um acelerador num só contexto. Ou seja, nós temos mais pessoas a utilizar a internet, temos mais pessoas a utilizá-lo com mais frequência, portanto, ou seja, número de vezes que utilizou e para fazer o quê? Ou seja, também há mais portugueses a diversificar as atividades que realizam, mais a fazerem home banking, mais a fazerem compras online, mais a utilizarem, por exemplo, serviços públicos digitais. Também não há dúvida nenhuma que há mais portugueses a fazerem compras através da internet. Portanto, o número de compradores online em relação ao número de internautas aumentou durante este período e a nossa expectativa é que esse número, se tudo tivesse corrido naturalmente, estaria a rondar os cerca de 50 e poucos % do número de utilizadores de internet e nós perspectivamos que esse número possa chegar aos 60% dos utilizadores de internet que fazem agora compras online. Outro aspecto também importante é o número de compras que as pessoas fazem online. Temos cerca de 60% que afirma que está a fazer mais do que 3 a 5 compras por mês. E isso era um número, de facto, talvez um dos indicadores que eu gostaria de ressalvar. Ou seja, entrou na rotina. Isso é mesmo o novo normal? É um novo normal que acreditamos que não vai mudar, até porque este período de confinamento que se aproxima não irá mudar esse comportamento. O Natal que se aproxima, aliás, nós vamos ter certamente um Natal diferente, não só na forma como comemoramos em família, mas também como fazemos as compras de Natal, porque as lojas naturalmente não vão comportar fisicamente tantas pessoas como comportavam antigamente. Portanto, a alternativa natural é fazer compras online. Aliás, eu se pudesse fazer uma recomendação, diria, façam compras nos grandes momentos que vamos ter agora, dia das compras na net, no dia 23 de outubro, passado um mês, Black Friday, e depois é que teremos o Natal, e não deixar tudo para o final. Temos agora quase 2 meses que vale a pena fazer as compras para depois não tivermos aquelas más surpresas de não termos o produto a chegar a tempo e horas. Portanto, eu diria que planear o Natal este ano vai ser particularmente importante. Mas isto leva-me para o tema do valor das compras, portanto, quanto é que os portugueses compraram online. E o nosso indicador apontava, antes da pandemia, que este ano iríamos terminar nos cerca de 6 mil milhões de euros comprados online pelos portugueses, aquilo que se chama o business to consumer, e esse número provavelmente vai chegar mais próximo dos 8 mil milhões. Portanto, já é um número bastante significativo. Obviamente estou a falar de compra de produtos, estou a falar de compra de serviços, estou a falar de tudo aquilo que, desde o fazer o pagamento de um determinado serviço até fazer a compra de um produto físico.
Talvez um dos outros indicadores que me parece muito importante que resulta do estudo é a utilização da internet pelas empresas. O estudo anterior apontava, e o estudo anterior na verdade tem um bocadinho mais do que um ano, mas apontava que o número de empresas portuguesas que utilizava, portanto que tinha presença na internet, e presença na internet é uma coisa relativamente fácil. Tem um site, tem presença nas redes sociais, não tem que ser nada particularmente sofisticado. Está presença nas redes sociais também para contar conta, com presença na internet. Estávamos a cerca de 40% das empresas, o que é um número particularmente baixo, diga-se de passagem, ou seja, tínhamos 60% que não estava. E neste momento esse panorama inverteu-se completamente num relativo curto espaço de tempo. É verdade que não é só graças à pandemia, a própria ACEPI tem um projeto em parceria com o .pt e com o Estado português, que é o Comércio Digital, que desde há um ano e meio desenvolveu um conjunto de iniciativas para aumentar o número de empresas online. Isso já tinha tido um impacto significativo que, junto da pandemia, resultou num duplo impacto. Então temos hoje cerca de 60% das empresas portuguesas têm presença online. Havia uma grande diferença entre micro e pequenas empresas e grandes empresas na situação anterior e neste momento, quem é que reagiu melhor? Mais as grandes, mais as micro e pequenas e médias empresas? Grande parte, vamos lá ver, as grandes e as médias já tinham uma presença significativa próxima dos 100%. O indicador que me empurrava o índice para baixo era essencialmente as microempresas. Portanto, estamos a falar de empresas com menos do que 10 colaboradores, que correspondem, grosso modo, 95% do nosso tecido empresarial. Ou seja, foi aí que houve uma grande diferença nos últimos anos. Estamos a falar em quase 10 pontos percentuais em um ano. E, portanto, é muito bom que as empresas tenham dado esse salto. Esse salto foi ainda, se calhar, eu diria, apressado, no sentido em que foi feito desde o momento da pandemia, é que isto seja agora trabalhado de uma forma mais estruturada para que seja um esforço continuado e que possa trazer novas oportunidades para a empresa, seja no aproveitar e atrair clientes, não só na sua zona de influência física, mas que no limite até possa, em alguns casos, para outras partes do país ou mesmo para outras. Que é uma grande vitória, de facto, das pequenas e médias empresas e principalmente as microempresas terem dado este salto. Uma outra novidade tem a ver com o volume das aquisições, aquilo que se chama o business to business e o business to government. Em Portugal, desde 2009, que é obrigatório por parte do Estado, quando faz compras, fazê-lo através de portais eletrónicos, plataformas eletrónicas. E, portanto, isso faz com que, sendo o Estado o maior comprador online, obviamente esse volume é muito elevado. Mas uma das coisas que nós sentimos, de facto, nos últimos anos era o crescimento daquilo que se chama as vendas de empresas para outras empresas, portanto, o business to business. Este ano, quando nós agregamos o business to business com o business to government, atingimos pela primeira vez um número acima dos 100 mil milhões de euros. Isso é um número, de facto, extraordinário. E é uma fasquia que vale por si, pelo número É muito significativa, porque quer dizer que grande parte das empresas, no seu relacionamento com o Estado, está praticamente tudo digitalizado, pouco sai fora disso, e mesmo na relação entre empresas, mais através de portais eletrónicos, marketplaces mais ou menos sofisticados, e aliás, esse é um ponto que eu gostava de referir, que é muitas pequenas empresas, uma das formas que encontraram para estar online não é só a presença direta, que foi muito significativa e cresceu, por exemplo, foi muito, eu penso depois outros oradores neste painel falaram sobre isso, que tem a ver com a adesão e a presença online com o domínio.pt, isso teve um crescimento muito significativo, mas temos, por exemplo, a adesão através de marketplaces, que é uma forma mais facilitada e também mais rápida de uma microempresa poder ter uma oferta online. Para já, se calhar, estes eram os meus destaques. E é uma boa base de conversa para o tempo que temos pela frente. Wanda, os países não estão todos no mesmo ponto deste processo de transformação digital das suas economias, das suas sociedades também. Olhando para este retrato, em que ponto está Portugal? Está onde era suposto? Está um bocadinho à frente, graças a este impulso da pandemia, ou ainda é preciso pedalar muito para chegarmos à nação digital 2020? Muito bem. Antes de mais, permitam-me agradecer o convite ao Alexandre Nilda Fonseca pela esta iniciativa fantástica. Realmente acho que termos esta semana dedicada ao Portugal Digital Week com todos estes 250 oradores e mais de 50 horas de televisão, cumprimentar todos os que nos estão a ver e também aqueles que nos vão ver em diferido, porque hoje em dia o mundo é novo e o mundo é digital e, portanto, temos as vantagens de não estar, ou pelo menos temos a pena de não ter aqui mais pessoas connosco, mas sabemos que muitos nos estão a ver. Em relação à pergunta que me faz e também fazendo aqui a ponto que o Alexandre estava a dizer, é muito interessante, primeiro do que tudo, para sermos uma nação digital, nós temos que trabalhar
todas as dimensões do digital. E foi isso que nos comprometemos a fazer, desde a apresentação do Plano de Ação para a Transição Digital, que foi apresentado em março e aprovado em abril, e que previa exatamente trabalhar os 3 pilares dessa transformação, que é as pessoas, as empresas e a administração pública. E se não trabalharmos todas as dimensões, não vamos conseguir evoluir para uma Digital Nation como nos propomos. Claro que temos dimensões em que estamos piores, uma delas é nomeadamente a parte da capacitação, da preparação das pessoas para esta economia digital, e dando aqui alguns números, esta capacitação tem vários níveis, não é? Ao nível da inclusão, há um número que, desde que estamos a trabalhar nestes temas, me impressiona bastante, que é cerca de 22% da população não tem acesso à internet, ou seja, está excluída de participar numa economia e numa cidadania digital, e portanto e para isto estamos a trabalhar também, comparando com a média europeia, isto são 9%, ou seja, significa que neste número estamos efetivamente atrás, e por isso estamos a preparar uma das medidas emblemáticas do nosso programa, é efetivamente uma medida que vamos implementar de Eu Sou Digital, e que tem como objetivo incluir cerca de 1 milhão de cidadãos adultos durante os 3 anos. Essa exclusão foi particularmente sentida na questão das escolas e na questão da educação desde a chegada da pandemia. Também, sendo que não só, esta exclusão é mesmo de quem não tem acesso à internet, ou seja, não é só a dificuldade, que isso é uma outro tipo de exclusão que eu também ia dizer, que é cerca de 52%, apenas 52% dos portugueses têm aquilo que nós chamamos de competências básicas ou um bocadinho mais do que básicas, e portanto o que é um número relativamente impressionante quando pensamos na população ativa também. O não ter acesso significa não ter competências, não ter hardware, não ter cobertura de rede, significa isso tudo? Há 2 tipos, não é? Os 22% é os que não têm acesso à internet, ou seja, não têm possibilidade de ter acesso, que não significa, ou seja, não ter PC, porque há mais que não têm PC, não é? Mas que podem ter acesso através de localizações públicas, etc. Mas isto conjuga-se as 2 situações, que é o facto de ter acesso à internet ou de ter a competência, não é? Para poder depois interagir, que hoje em dia impacta fortemente depois também a nossa capacidade de trabalhar numa sociedade digital e também da empregabilidade para uma sociedade e para uma economia digital. Será também interessante perceber que ao nível das competências mais, portanto estávamos a falar das básicas, não é? E já da inclusão, mas mesmo ao nível das competências mais elevadas e a percentagem de, por exemplo, de graduados na área das TICs nas nossas empresas e a população ativa empregada, Portugal tem cerca de 2,4% de especialistas em TIC. Aí comparamos com 3,9% da Europa. Mas aí o mais importante é que a Europa também está muito atrás em relação ao resto do mundo. E é aqui que nós podemos utilizar este momento para nos aproximarmos. Aliás, os números que a ACEPI apresenta no seu estudo mostram uma ligeira convergência para a União Europeia, quer no consumidor, quer nas empresas, o que é muito bom sinal, ou seja, significa que o facto de estarmos um bocadinho atrás permite que possamos usar este período para, de facto, nos acelerarmos. Por exemplo, nesta área estamos a fazer um programa que é o Upskill, que é para a preparação de cerca de 3.000 programadores, que está a começar estas semanas, cerca de 400 alunos vão começar agora as aulas, ou seja, isto foi uma parceria com as empresas que identificaram as necessidades que tinham para recrutar, comprometeram-se a fazer este recrutamento, portanto daqui a 9 meses vamos ter mais 400 pessoas no mercado de trabalho, escolhidos por estas empresas, e há aqui um apoio público-privado e uma parceria fantástica para que isto possa acontecer, e está a acontecer em 6 cidades do país, ou seja, também valorizando o interior, que também temos tantas vezes visto para trás, e o digital pode ser também aqui um enabler para isso. Ao nível das empresas, e vou aqui pegar em mais 3 números, Alexandre, que penso que foram muito interessantes do vosso estudo, que é apenas 27% das empresas têm uma estratégia digital bem definida. Ou seja, significa que as outras não têm, está em silos ou não é transversal. E é engraçado, curiosidade ou não, não sei se não está relacionado, que é também apenas 27% têm, em média, porque as grandes empresas é 52%, têm já estratégias de comércio eletrónico. Ou seja, este número é de facto o número que nos tem que impulsionar ao nível das empresas para de facto crescer. E outro número que gostei muito, porque também falamos muito da integração e falamos agora das cadeias logísticas, etc., é que apenas 25% têm alguma ligação
entre a loja física e a loja online, portanto nós temos que nos preparar de facto para uma experiência de consumo diferente, mas por outro lado fiquei muito contente de ver que há um maior nível de confiança, e depois a Luísa certamente fará nisso, não só do ponto PT, mas das compras, que os portugueses estão também a escolher mais comprar em Portugal, ou seja, em relação ao ano passado, e portanto esse nível de confiança também é de facto muito interessante. E portanto, nas empresas diria que aqui é muito importante em termos daquilo que é a agregação e a visão holística do digital, é aquilo que mais temos que trabalhar e que nos comprometemos a fazer, e também sempre com uma grande preocupação da inclusão. Ou seja, não basta estar na internet ou nas redes sociais, é preciso saber o que fazer com isso. Exatamente, e agora fazendo a acumulação, não é? Pessoas, capacitando as pessoas também que trabalham nestas empresas, os líderes dessas empresas para se prepararem para verem uma integração da estratégia digital nas suas próprias empresas, isso é absolutamente crítico e temos um conjunto de medidas nesse sentido. E por último, o terceiro pilar é na realidade, naquilo que comparamos com a Europa, onde estamos melhor posicionados, tem a ver com os serviços, com a transformação da administração pública ao nível digital, e que aí comparamos bastante bem, não é? Nós temos 41% das pessoas que utilizam serviços públicos online, comparando com os 55% da média europeia, e portanto aí estamos relativamente bem e temos vindo a ser reconhecidos, como aconteceu a semana passada, acabámos de aderir ao D9+, ou seja, que são os países, é um grupo informal de um grupo de países da Comissão Europeia que estão mais avançados naquilo que é a parte digital. Acredito seriamente que o facto de queremos ser uma nação digital, o principal objetivo para isso é porque há de facto uma grande correlação entre a maturidade digital das pessoas, das empresas, com a nossa capacidade de resiliência e de resistência a uma crise como esta. E, portanto, se nos prepararmos agora, vamos estar certamente melhor preparados para o futuro e temos muitos passos para dar, mas é esses que gostaríamos de fazer conjuntamente. Wanda, em relação a este estado da arte, do ponto de vista da inclusão, há grandes assimetrias regionais em relação ao que se passa em Portugal? Sim, há. Falou há pouco do interior, imagino que exatamente. O interior... Ou seja, eu acho haja muito a dizer. Há muito a fazer, estamos a tentar contrariar e trabalhar em grande parceria também com a coesão, não é? Com toda a área da coesão territorial. Este próprio projeto do upskill projetou igualmente, quer em grandes regiões, portanto nós temos mais 4 cidades do interior, Guarda, Castelo Branco, Viseu, e portanto o que permite, e aqui neste caso com os mesmos níveis que estamos a fazer no interior, no litoral, ou seja, para Lisboa e para Porto, e portanto temos um conjunto de medidas que são absolutamente centrais, o tema de garantir que conseguimos diferenciar. Uma das outras coisas que desafio a todos e as grandes empresas, temos aqui a Deloitte, por exemplo, hoje, é que temos também um trabalho para fazer no ecossistema, quer dos politécnicos, dos ensinos superior, as autarquias, as empresas, para que juntos possamos criar esses ecossistemas e, por exemplo, deixo aqui uma ideia de se cada grupo deste ecossistema quiser adotar uma cidade para que nela, uma cidade do interior neste caso, para que possamos de facto, como temos feito noutras cidades como o Fundão, Castelo Branco, Proença Nova, temos várias empresas que já estão a fazer algumas são exemplares, algumas dessas exatamente, já estamos a fazer e mesmo empresas internacionais que nos estão a procurar e nós estamos de facto a recomendar isso e estamos a fazer a ligação destes vários sistemas, não é, que são críticos para que isto possa acontecer. Mas vai depender de todos nós, isto não poderemos fazer sozinhos. António Lagartixo, já foi entregue em Bruxelas o Plano de Recuperação e Resiliência para a economia portuguesa pós-pandemia. O plano cumpre aquela determinação europeia de que uma fatia significativa do investimento vá precisamente para a transição digital. O que lhe pergunto é como é que encara as prioridades assumidas nesse plano em relação à digitalização nestas três dimensões, pessoas, empresas e administração pública, neste caso nos 3 pilares do plano português para a transição digital, muito focados nas escolas, nas empresas e na administração pública. Os eixos escolhidos são os corretos? Os valores previstos para investimento são os suficientes? Bom, antes de mais, bom dia. Muito obrigado pelo convite ao Alexandre e à ACEPI e parabéns também por esta iniciativa, mais uma vez. Já começa a ser a prática anualmente, nos põe o tema do digital na nossa agenda, que é bem determinante para o nosso futuro. Respondendo à sua questão,
É difícil dizer, e vou começar pelo fim, se os valores são os corretos ou não são os corretos. Até porque, como disse bem, um dos pilares que está consagrado no Plano de Recuperação e Resiliência entregue à Comissão Europeia é exatamente a transição digital. Os valores que estão diretamente alocados a esse pilar de desenvolvimento são, salvo erro, 2,6, 2,7 mil milhões de euros, num total de 14 mil milhões de euros, mais ou menos. Mas é muito difícil dizer se este valor é certo ou não é certo. Os 3 pilares que a Wanda acabou de referir são exatamente aqueles que estão consagrados também no plano, aliás, não poderia deixar de ser, e estamos a falar de educação como um dos 3 vetores, se assim podemos dizer. Depois temos a parte das empresas e depois toda a transição digital da administração pública, que aliás, no plano que foi entregue, é o vetor que está mais desenvolvido em termos das iniciativas que estão identificadas e dos montantes que estão preliminarmente alocados a cada uma dessas iniciativas. Pode haver aqui, desculpe interrompê-lo, alguma aparente contradição, porque é o pilar que está mais desenvolvido e que tem mais verbas previstas, mas também é aquele em que estamos mais à frente. E, portanto, será que há aqui alguma coisa que não bate muito certo? Eu não tenho a informação de detalhe do plano, não é? Tenho só tive acesso à informação que é pública. Isso pode estar relacionado com a forma como o próprio documento final produzido foi preparado, até porque, se repararmos na componente de empresas, apenas aparece uma iniciativa, uma ação generalista para a transição digital das empresas, depois com 3 sub-áreas, se quiser, de desenvolvimento e de aplicação, que estão muito ligadas com aquilo que é o normal, com a parte das competências e com a própria transformação dos próprios modelos de negócio e com a integração tecnológica que é preciso fazer ao nível do tecido empresarial português. Mas eu acho que o principal foco que nós vamos ter que ter e aquilo que vai fazer a diferença para o nosso futuro é a maneira como nós vamos aplicar agora este plano. Porque, em termos de linhas gerais de orientação, estão lá os 3 pilares que nós temos que considerar. A parte toda da educação, aliás, eu até alargaria o termo educação para uma coisa mais cultural, porque nós tendemos, e aliás, até na nossa conversa aqui inicial, fomos muito para digitalização, o acesso digital, as plataformas digitais, os portais. A digitalização de um país é muito mais do que isso. Nós temos que olhar para a digitalização do país como a integração tecnológica ou a integração da tecnologia em tudo aquilo que é o nosso modus operandi normal. E isso vai nas indústrias, por exemplo, por tudo o que tem a ver com robótica, com industrialização computadorizada das nossas linhas de produção, etc. Isso sim é que é a verdadeira digitalização do país. Naturalmente, que depois, se não tivermos a conectividade e o acesso à internet para depois fazermos as transações digitais, desmaterializando tudo aquilo que hoje ainda é feito num formato físico, nada disso acontece. Mas o plano toca nos três pilares. A administração pública, naturalmente sem a administração pública mais digital, mais moderna e mais desmaterializada, vamos dizer assim, não vamos chegar lá. Temos áreas de caminho por fazer bastante acentuadas e que estão lá, nomeadamente a justiça e outras, mas isso aí, mais do que trabalhar ao nível de cada uma delas, e essa preocupação está explícita no plano que eu tive a oportunidade de ler, a integração das diversas áreas da administração pública, que neste momento me parece que vai ser o foco de trabalho para a frente. Porque já hoje temos os portais praticamente em todos os domínios da administração pública. Hoje é possível relacionarmos com a administração pública de uma maneira digital, praticamente em todas as áreas. O que de facto nos falta fazer, e é um caminho que eu diria tão ou mais complexo do que aquele que foi feito até agora, é a integração destas peças todas para que os próprios processos e a forma como as empresas e os cidadãos se relacionam com a administração pública seja feita de uma maneira integrada, porque é isso que vai fazer a diferença. E naturalmente que isso apareceu explícito e de maneira bastante detalhada no próprio plano de recuperação e resiliência entregue. No que concerne às empresas, eu acho que agora, nomeadamente com a função que a Wanda tem e com a equipa que tem à sua disposição e com os objetivos que tem pela frente, vai ter que ser feito o trabalho todo de detalhe. Como é que nós vamos agarrar nos fundos que estão disponíveis e que vão estar disponíveis nos próximos anos e os vamos colocar ao serviço das empresas, porque esse se quiserem, é o motor de tudo isto. Nós não vamos conseguir ter um país mais digital
Se, por um lado, culturalmente, e portanto a educação tem que estar lá, não virmos todos a tecnologia e o relacionamento digital no nosso dia-a-dia de uma maneira normal, vamos dizer assim, mas depois tudo aquilo que é a nossa eficiência produtiva por um lado e depois o relacionamento entre as próprias empresas e as empresas e os seus consumidores finais não for feito de uma maneira absolutamente digital. Isso é determinante para o nosso país como fator de competitividade e de desenvolvimento futuro, porque permite-nos, por um lado, acabar ou pelo menos diminuir as assimetrias que nós temos com outros países que são maiores do que os nossos, porque se nós olharmos para os mercados, portanto, para o consumo, para os consumidores, permite-nos pensar a uma escala mais global e dessa maneira eliminarmos de certa maneira os nossos problemas relacionados com a pequena dimensão que temos como país. Portanto, trabalhamos para mercados globais, aumenta-nos a possibilidade de ter mais procura e, por outro lado, também nos coloca num nível de competitividade completamente diferente daquele que é hoje com os nossos pares, eu vou dizer os europeus, porque se formos para os asiáticos a conversa já muda um bocadinho de figura. Mas da parte das empresas, o básico existe, e por básico quero dizer a percepção, a consciência daquilo que é preciso fazer. A consciência do que falta, por onde é preciso ir e há a noção de que passos devem ser dados. As empresas têm essa noção, ou só as grandes e médias empresas é que têm essa percepção e estão orientadas sobre como fazer essa integração, a relação com o cliente, com as outras empresas, com o Estado. Eu ia dizer exatamente o que acabou de referir. Escusava de o ter interrompido. Existe uma assimetria enorme entre aquilo que é a capacidade e a percepção entre as grandes empresas e eu vou incluir as médias empresas já no segmento em que é preciso fazer mais trabalho e dar-lhes mais meios para poderem desenvolver essa percepção. Ou seja, há uma liga dos campeões das grandes empresas e depois há as outras. Na minha opinião existe, talvez até pela natureza dessas grandes empresas, são empresas que estão mais habituadas a trabalhar em mercados globais e a competir com outro tipo de players a nível mundial. Acha que tem a ver com a exposição ao exterior? Sim, mas depois temos também bons exemplos nas pequenas. Vamos ver, a generalização deste tipo de afirmação depois também, naturalmente, que nos leva a conclusões erradas. Nós temos excelentes exemplos numa série de setores de pequenas e médias empresas que fizeram esse caminho e com os resultados à vista. Se nós olharmos para tudo o que tem a ver, por exemplo, com o setor de peças de automóvel que integramos com grandes cadeias internacionais, o setor têxtil, por exemplo, fizeram um caminho absolutamente notável ao longo dos últimos anos nesse princípio da digitalização, da automação dos seus próprios processos e depois de olharem para o mercado global através de tudo aquilo que no fundo, o digital lhes permite hoje em dia. Mas, naturalmente, para o grosso do nosso tecido empresarial das pequenas e médias empresas, existe um trabalho enorme por fazer e aí os fundos que vão estar ao nosso dispor, eu acho que podem desempenhar um papel absolutamente determinante. Muito bem. Luísa Ribeiro Lopes representa aqui o principal domínio em Portugal, o domínio.pt. Parece evidente, pelo que já ouvimos, que houve um crescimento acelerado. Podemos falar de uma disrupção? Ou a pandemia provocou uma mera evolução na continuidade? Bom, eu, à semelhança dos meus colegas, também agradecer ao Alexandre ter-me convidado para estar neste painel. Já é uma repetição, nós somos parceiros do Portugal Digital Summit já há alguns anos. Agradecer também à Wanda e ao António por fazerem parte aqui deste painel. Respondendo à sua questão, a pandemia foi disruptiva em tudo, não só no digital, mas também na nossa forma de viver e no social. Mas olhando agora para o digital, que é isso que nos traz aqui, e falando um bocadinho do domínio.pt, disse bem, neste momento nós podemos dizer que o domínio.pt é o principal domínio escolhido em Portugal pelas empresas e pelos portugueses, por isso somos o domínio de topo de Portugal, somos um símbolo de Portugalidade e notou-se muito isso quando tivemos que fazer um esforço para passar para o digital. As empresas responderam muito bem a este desafio, tiveram essa necessidade. O Alexandre referiu no início que os números do ano passado para este ano tiveram uma transformação brutal. Nós tínhamos menos de metade das empresas no digital e com uma presença online e neste momento já temos cerca de 60% das empresas. Muito deve-se
às microempresas, às empresas mais pequenas que não tinham essa presença, que optaram por ter, tiveram essa necessidade, precisavam... Escolheram o domínio.pt. Escolheram o domínio.pt. Eu já lá vou... aquilo que nós achamos que levou as empresas a escolher o domínio.pt, mas dizer que as empresas tiveram que se reinventar para continuar a ter os seus clientes, porque tiveram que fechar portas, muitas delas. Nós notámos muito isso, nós fizemos um estudo na altura, nós em março e abril tivemos crescimentos perto dos 80% de novos domínios relativamente ao ano passado. Neste momento estamos com 26% acumulado, continuamos a crescer muito mais do que no ano passado, portanto a tendência está a manter-se de crescimento, de necessidade de uma presença online. As empresas precisavam de continuar a trabalhar com os seus clientes e os clientes procuravam-nas de outra forma e tiveram de fazer essa presença. E fizeram-no em .pt. Fizeram-no em .pt porque há uma tendência de optar mais pelo que é português. Nós tivemos que nos fechar e todos juntos somos mais fortes àquela ideia de vamos comprar o que é português e então ter uma regresso ao localismo. Exatamente, ao comércio local que se reinventou, mas que é o comércio de proximidade e que nós começámos a chamar de outra forma através do online. Por outro lado, porque o domínio PT é um domínio que, ao longo destes anos, nós sabemos que é preferido pelas empresas por ser um domínio de confiança, um domínio que gera uma maior segurança nas transações online. Falámos muito do comércio digital. Quando se opta por fazer uma compra online, o utilizador mais esclarecido olha para se estamos perante um site, se é apenas uma rede social, se o site é um site.pt, gera outra confiança nesta relação, porque sabe-se quem é a empresa. Nós sabemos isso, aliás, neste momento corre uma campanha, todos os domínios registados até ao final do ano podem aceder gratuitamente ao selo de confiança online, que é também uma parceria com a ACEP e com a DECO, que nós temos já há alguns anos, para transmitir maior confiança ainda ao consumidor. Isto são as boas notícias, mas eu queria aproveitar esta minha oportunidade de falar e pegar um bocadinho nas palavras da Wanda. As boas notícias são que as empresas souberam reagir e têm uma maior presença e nós hoje temos uma oferta maior no online e em .pt. A notícia menos positiva é, efetivamente, a questão das competências digitais dos cidadãos portugueses. Nós não podemos olhar para o digital como um fim, porque não é um fim em si mesmo, é uma forma de nós nos reinventarmos como nação e a nação somos também todas as portuguesas e os portugueses que utilizam o online e aí nós temos números que nos trazem para a cauda da Europa. Isso é preocupante. Nós sabemos que estamos a fazer uma grande evolução. Nós, em 1974, tínhamos uma percentagem de analfabetismo muito grande. Portanto, tivemos que primeiro educar os nossos cidadãos. Por outro lado, a transformação para o digital também é uma questão de educação e é uma questão de competências. E aí nós estamos muito aquém daquilo que poderíamos estar. Há um estudo da IDC que diz que em meses nós fizemos um salto tecnológico de 10 anos. Mas se nós olharmos para os nossos objetivos a 10 anos, ou seja, existe uma iniciativa que é o InCode 2030, que é uma iniciativa governamental para o desenvolvimento das competências digitais em Portugal, que tem como objetivo, em 2030, nós termos apenas 5% dos cidadãos sem competências digitais. E os números apontavam para 2020 com 20%, 2015 com 15% e chegámos a 2030 com 5% apenas. Ora, nós fizemos um salto tecnológico de 10 anos, mas não fizemos o mesmo em termos de competências digitais. Nós olhamos hoje e vemos que, na melhor das hipóteses, vamos acabar o ano com 19% excluídos. Significa que do ano passado para este só incluímos 100 mil. Se nós pensarmos que morreram 117 mil pessoas em 2019, se calhar há aqui um efeito que nos leva a repensar um bocadinho se todos nós, enquanto entidades responsáveis por isto, Governo, o .pt, a Associação da Economia Digital, as grandes empresas, se não temos que fazer muito mais nesta matéria, porque não basta ter oferta.
temos do outro lado também de ter as competências necessárias para estar e utilizar a internet, não só de forma básica, mas depois com a utilização da internet de uma forma segura, e porque a segurança informática acho que vai ser debatida durante esta semana também muito aqui neste palco, é muito importante, e o aumento das ameaças online foi muito grande com a pandemia e com a utilização mais intensiva da internet. Portanto, nós temos de fazer este esforço muito grande. E é muito mais fácil uma empresa que está completamente fora do mundo digital integrar-se do que um cidadão que nunca teve qualquer contacto, qualquer integração, conseguir dar esse passo. Exatamente, ou seja, todos nós somos responsáveis ou corresponsáveis por tornarmos este país com mais mulheres e mais homens digitais e com competências suficientes para a utilização da internet. Também dizer que isto são objetivos da própria humanidade. Se nós olharmos para os objetivos de desenvolvimento sustentável também, que têm um período para 2030, portanto nós estamos todos a pensar em 2030 nós vamos ter que ter pessoas mais capazes em termos de utilização da internet, e o digital tem também que promover os objetivos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente erradicar a pobreza ou erradicar a fome ou tornar a saúde dos cidadãos melhores, 3 coisas que pioraram na altura da pandemia. Portanto, é um esforço que todos vamos ter que fazer. Eu acredito que com o plano de transição digital e com a estrutura que a Wanda hoje está a coordenar e com um trabalho grande com o InCode 2030, nós vamos chegar lá, mas é um trabalho de todos. Alexandre, é evidente, até pelo inquérito da ACEPI, que a escolha do domínio .pt pretende maioritariamente sinalizar a origem portuguesa de um artigo ou de uma empresa. Este crescimento significa que a marca Portugal é uma mais-valia no mundo digital? E se sim, essencialmente para o mercado interno ou também para o mercado externo? É inequívoco que a marca Portugal é também representada pelo .pt. Quer queiramos, quer não, se calhar há uns anos, se disséssemos a um produtor de têxteis que colocasse o Made in Portugal no seu têxtil, ele diria que não, que isso pode eventualmente desvalorizar a minha marca. Hoje, seja nos têxteis, nos sapatos, nos vinhos, nos azeites, etc., ser Made in Portugal é claramente um fator de diferenciação positiva. E, portanto, hoje mesmo, quando nós, e estamos a viver um momento muito especial em que o turismo foi particularmente afetado, mas os últimos 5, 6 anos foram anos de grande crescimento do turismo, ganhámos prémios de tudo, em todas as categorias possíveis e imaginárias. Portugal esteve na linha da frente da projeção enquanto país. E, portanto, ter o domínio .pt ajuda a projetar uma certa sensação para fora de que ser .pt é positivo, até é uma marca de qualidade e que quem está por trás presta e disponibiliza produtos e serviços de qualidade. Portanto, eu penso que essa escolha é uma escolha natural, é uma escolha também de identidade, quer queiramos, quer não, e estes momentos são importantes para reforçar essa identidade da Portugalidade. E diria aqui também que o grande desafio que agora temos pela frente é o de alguma forma, tirarmos o melhor partido possível do que nos aconteceu. A pandemia não está ainda terminada, ainda vamos ter, enfim, bastante tempo ainda pela frente para este combate. Este é um momento para também, se calhar, cerrar fileiras e aproveitar, porque não, para aprender, para melhorar, para criar condições para que quando tínhamos passado este momento tão difícil, que tínhamos melhores empresas, melhores cidadãos neste desafio digital. E cada um tem os seus, porque no caso das empresas, claramente, houve empresas que passaram a ter uma presença digital e que têm agora mas que deram o primeiro passo, estão muito longe de serem sofisticadas. A própria ACEPI lançou durante este período a Academia Comércio Digital, com 7 cursos online em português, onde qualquer pequeno comerciante pode aprender o essencial para ter uma presença digital. Sim. São bons temas para continuarmos a nossa discussão. Vamos fazer um brevíssimo intervalo, voltamos já a seguir. Bem-vindo de volta, estamos a discutir como acelerar o passo de Portugal para se transformar numa nação digital. Wanda Jesus, eu queria pegar numa ideia que há pouco o António Lagartixo deixou e também nos dados que nos trouxe na primeira parte, dos 3 pilares desta aceleração que é necessária:
pessoas, empresas, Estado, aquele em que Portugal tem melhor desempenho, mesmo em comparação com os nossos parceiros europeus, é a administração pública digitalizada. Apesar disso, no Plano de Recuperação e Resiliência que Portugal entregou à Comissão Europeia, destes 3 pilares, aquele que tem maior alocação de verbas prevista e aquele que parece mais robusto é precisamente a administração pública digital. Isto parece um contrassenso. Explique-nos porque é que é esta opção. Muito obrigada pela pergunta. Eu vou responder primeiro à pergunta, para ser fora do normal, porque o digital também contradiz a tradição, e depois vou comentar um tema de marca que eu acho muito importante. Então, eu acho que o António, não sei suficientemente informado ou não, mas acho que respondeu já muito bem, que é no pressuposto que poderia ser assim, ou seja, o total, como o António referiu, previsto, ou seja, nós estamos a falar no Plano de Resiliência, há 3 eixos estratégicos, não é? A transformação digital, a alteração climática e a própria resiliência, e estamos aqui a falar, aliás, o António falou de um deles, que é a parte da transição digital, que tem valores estimados neste momento e pela informação que temos, de cerca de 2,7 mil milhões de euros. A questão é que isso é só no que diz respeito ao valor previsto para as 3 medidas que o António também já referiu, relacionado com a escola digital, as empresas 4.0, que o António também referiu, que é um valor bastante amplo e, portanto, muitas coisas estão lá dentro. Portanto, a forma de apresentação também tem esse cuidado. E depois, então, o valor que diz para a administração pública mais digital. A questão é que o digital não se foca só nestas áreas. Ou seja, o limiar, havia um limiar, ou seja, distribuído pelos restantes pilares e pelos restantes roteiros, que são cerca de 9, dos quais o digital tem 3, existe digital, como não poderia deixar de ser, em todos eles. E, inclusivamente, o limiar para as atividades e para as iniciativas na área digital foi posto em 20% e Portugal colocou em 31%. Ou seja, o valor efetivamente para o digital não está reduzido à linha, não é? À área da transição digital, mas sim está distribuído por outras áreas, o que alcança cerca de 1/3 dos investimentos total, portanto, cerca de 4,2 mil milhões de euros. E, portanto, o que quero também com isto dizer é que quer por esta via a distribuição por outras áreas, quer também pelo impacto indireto de tudo o que fazemos na administração pública e, como o António dizia, que tem um impacto, como é óbvio, no resto da economia. E, como também o António dizia, o facto de estarmos avançados, primeiro, não podemos esquecer, porque às vezes a gente esquece quando está à frente, é que os outros continuam a correr, e, portanto, nós temos que, para não perder essa posição, portanto, se descurarmos a posição que já estamos à frente, poderemos correr o risco de avançar nas outras e depois fragilizar aqui uma frente, e isso o CAPRO fazer na parte da ligação e na coerência de todos os serviços da administração pública. E como o António disse, porque sabe bem o que é fazer isso, não é mais fácil do que já foi feito até agora. E, portanto, daí que esse investimento. Queria pegar numa deixa. Que é, pegando no que a Luísa também disse e do que o Alexandre diz, eu penso que o tema da marca é absolutamente crítico e aqui queria deixar um apelo a todos nós portugueses, que é, nós temos, como o Alexandre também disse, vindo a melhorar muitíssimo a visibilidade da marca Portugal para fora, quer pelos reconhecimentos internacionais na área do turismo, mas mesmo no digital. Portugal está na moda, em geral. Portugal está na moda, também no digital, turismo, mas também no digital. Como vos disse há pouco, fomos convidados agora para participar neste grupo informal dos D9, ou seja, das empresas mais inovadoras, dos países mais inovadores, mas atenção que também há muito pouco tempo foi anunciada a nossa posição também como país fortemente inovador e claramente no mapa da Europa com muito orgulho nos destacamos dos países do Sul, sendo o único dos países do Sul como fortemente inovador, mas o que e portanto hoje em dia é muito mais que o nosso passaporte que é hoje cobiçado, é cobiçado o nosso talento e isso é bom. Acho que é muito importante percebermos que a internacionalização é sempre bidirecional, não é? Porque permite atrair talento para Portugal, não é? Além de permitirmos às nossas empresas exportarem mais e, portanto, o trabalhar a marca de um ponto de vista integrado, não só como governo, mas também como empresas e cidadãos, porque muitas vezes os outros olham-nos e valorizam-nos mais do que nós próprios. E claro que é bom nós
criticarmos, evoluirmos, mas quando principalmente estamos a falar para fora e estamos a passar a imagem do país, é muito, muito mais importante trabalharmos nas nossas forças do que nas nossas fraquezas. E isso é algo que muitas vezes ainda em situações públicas não vejo a acontecer como gostaria, e isso é fundamental para que realmente possamos sair mais fortes e trabalhando, como é óbvio, dentro de casa, tudo o que temos para melhorar, e porque temos muito. António, eu gostava de ouvir sobre esta questão. A pandemia trouxe um regresso do localismo e gostava de ouvir sobre a questão da marca. A marca Portugal é bastante mais valorizada pelos portugueses. Sente também essa valorização externamente e sente que Portugal também na digitalização está na moda? Sim, mas eu acho que nós já somos reconhecidos lá fora por um país moderno, inovador e com qualidade. Mas há um caminho a fazer e que continua a ser muito, muito grande. O que é preciso? O que é que temos de fazer? Eu acho que nós temos de trabalhar como um ecossistema. Isto não é possível nós dizermos vamos colocar e direcionar todos os nossos esforços para uma área em particular, e normalmente utilizamos muito exemplos como Israel ou até mesmo os Estados Unidos, Silicon Valley e outros, em que houve uma aposta fortíssima em termos de incentivos governamentais e de incentivos até ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, e dizer vamos criar zonas de desenvolvimento e de inovação, de desenvolvimento tecnológico e inovação, vamos meter lá dinheiro e vamos esperar que isso depois acabe por nos transformar numa nação lá para fora com um caráter digital. Isso não é suficiente. É naturalmente uma iniciativa ou um conjunto de iniciativas relevantes, mas não é nem pouco mais ou menos suficiente. Nós temos que conseguir transformar isto num plano integrado. Ter zonas e ter incentivos, de facto, à investigação e desenvolvimento aplicada, porque nós não nos podemos dar ao luxo de andar a gastar dinheiro em investigação que não seja aplicada. Aquela investigação que é feita em situações muito early stage, muito iniciais, que depois podem derivar para muitas aplicações, nós não temos escala nem massa crítica do ponto de vista financeiro, nem músculo. Temos que ser muito focados. Focados em investigação aplicada, aí sim colocar incentivos para que, de facto, as nossas empresas, de grandes às pequenas, às startups que tanto se fala, às startups tecnológicas, não é só startups tecnológicas, é startups tecnológicas e todas as outras empresas que são startups nos seus setores de atividade, que incluam tecnologia, que tenham incentivos e suporte financeiros que lhes permitam arriscar um pouco mais, porque colocar tecnologia e tentar fazer diferente daquilo que se fez no passado é arriscado e tem uma margem de falha, tem um nível de falha elevado. Se a empresa não tem capacidade ou não tem o apoio suficiente, quando principalmente tem uma estrutura relativamente debilitada ou pequena, músculo financeiro, para arriscar e falhar, então temos que estar nós, ou tem que estar até o governo, nós, entenda-se, empresas maiores, a suportar esse tecido empresarial, esse ecossistema de empresas mais pequenas, para que possam falhar, mas em cada 10, se calhar vão haver 4, 5, 6 que vão ter sucesso, e é depois isso que nos vai transportar lá para fora uma imagem de país digital. Não é possível, na minha opinião, dizermos vamos apostar em 2 iniciativas, vamos meter dinheiro em 2 zonas tecnológicas de desenvolvimento de startups tecnológicas, porque isso não vai resultar em nada. Quer dizer, vai haver um buzz, se quiser, à volta dessas iniciativas, mas depois, no fim do dia e a médio prazo, não vai resultar em grande Pode dar benefício. visibilidade, mas depois não tem tração. Não, porque eu vou agarrar novamente naquelas iniciativas... Rapidamente, só para... Iniciativas que falámos há pouco. Se nós não tivermos recursos tecnológicos formados com background tecnológico na base, são 3 mil mais ou menos, enfim, depende se estamos a falar só de licenciados e mestrados ou estamos a falar de outro tipo de formações tecnológicas, mas estaremos a falar de 3 mil, 4 mil no máximo, pessoas formadas com competências em tecnologia por ano em Portugal. Só as grandes empresas acabam por absorver esse número, ou uma boa parte desse número. Só nós metemos, se calhar, 500 por ano. E isso só acentua as assimetrias e as desigualdades. Como é óbvio, depois não há suficiente. Essa é uma boa deixa, Luísa, porque falámos há pouco da assimetria entre pessoas e empresas, mas gostava de falar dentro de cada um destes universos. A desigualdade nas pessoas
entre ricos e pobres, novos e velhos, mais e menos escolarizados, os que vivem nos grandes centros urbanos ou do interior. As desigualdades nas empresas, micro, médias, pequenas, grandes, as mais modernas e as mais antiquadas. Há muita desigualdade dentro de cada um destes universos também. Como contrariar isso? Bom, eu sinceramente não tenho uma receita milagrosa, gostaria de ter. Exato, até porque é algo que nós já nos debatemos há muitos anos e agora passámos um bocadinho isto também para o digital, porque é uma questão transversal. Mas falando do digital, eu acrescentava ainda mais um grupo, para além daqueles que referiu, tem a ver com homens e mulheres. Há mais mulheres excluídas do digital do que homens, há menos mulheres com formação nas áreas tecnológicas. Nós precisamos urgentemente de pessoas na área tecnológica e estamos a desperdiçar 50% da nossa população estudantil. Ou seja, os nossos déficits históricos analógicos estão a reproduzir-se no digital. Passaram para o digital. Agora, eu sinceramente, eu gosto de levantar estas questões, mas sou uma otimista e acredito que o digital vai ser o meio de nós mais facilmente combatermos estas desigualdades, que são desigualdades não só, como eu referi agora, de género, mas são desigualdades que têm a ver com o litoral, com o interior, têm a ver com os mais pobres, com aqueles que têm possibilidade de aceder à tecnologia. Como referiu o António, isto é muito importante. Nós não estamos a falar de empresas tecnológicas, nós estamos a falar das empresas, porque todas as empresas hoje precisam de tecnologia para funcionar e nós vimos isso quando vimos passar tantas empresas pequenas de comércio local para o digital. Foram empresas que nada têm a ver com o desenvolvimento tecnológico, mas que necessitam da tecnologia para estar perto dos seus clientes. Mas ainda com déficits de integração entre o digital e o analógico, como a Wanda claro e o tradicional. Sim, por um lado foi uma urgência, portanto, muitas passaram sem bem saber o que é que estavam a fazer e de repente perceberam que funcionou e que agora precisam de juntar o digital ao físico, porque de repente também abriram as portas e ficaram com dois negócios. Outras que tinham outro tipo de competências fizeram essa ligação entre o físico e o tecnológico e o digital, que é muito importante, mas se nós pensarmos, ainda temos 40% de empresas que precisam de se digitalizar, precisam de fazer uma evolução tecnológica nos seus próprios processos, não só a sua presença online, mas depois os processos e as competências de quem está à frente da empresa, por um lado, mas também dos seus trabalhadores. E aí temos depois a tal questão das competências digitais, que eu não me canso de referir, porque acredito mesmo que nós só vamos alcançar níveis de uma nação digital como nós queremos, quando as competências digitais, que no fundo são as competências de todas as portuguesas, de todos os portugueses, puderem ser suficientes para uma utilização com confiança da internet. Como dizia um velho slogan, as pessoas não são números. Não são, não. Alexandre, 30 segundos para uma nota final, reforçando o que foi dito ou lançando algum tema que não tenha ainda sido falado. Estamos mesmo no fim, apela à sua capacidade de síntese. Então, eu resumiria isto em uma cada vez maior integração, e isto é verdade para a administração pública, como é verdade para as empresas, entre o mundo físico e o mundo digital. Os cidadãos não podem ter uma experiência física e uma experiência digital completamente desintegrada, mas também é verdade no negócio, no dia-a-dia, na vida das pessoas quando se interagem com as outras empresas. O tema da interoperabilidade, o Estado quando fala com as empresas, o Estado quando fala com os cidadãos, tudo isto tem que estar interligado, não faz sentido andarmos a replicar informação entre os vários canais, isso é verdade no negócio. E no final do dia, o tema das competências. Já vimos aqui que desde o cidadão que não tem e que não sabe utilizar a internet, o cidadão que sabendo é muito básico, o profissional que não tem as competências para fazer o seu trabalho. E no limite até, numa perspectiva mais sofisticada, aqueles que poderiam serem os melhores do mundo, como é que nós lhes damos condições de, sendo eles já muito bons, como é que podiam ser os melhores? E, portanto, estas três dimensões parece-me que é aquilo que, de alguma forma, sumarizaria em 30 segundos aqui esta Parabéns pela capacidade de síntese, agradeço a todos os convidados. Temos de ficar por aqui, agradeço as vossas perspectivas, que me parecem excelentes contributos para lançar uma semana de discussão, de análise e de reflexão sobre a nação digital que queremos ser. Não faltam motivos de interesse hoje ao longo do dia, toda esta semana para continuar a seguir-nos. Fique por aí, um bom dia.